Oi pessoal, sou Eduardo Gomes e estou de volta hoje para mais uma revisão destinada aos alunos do oitavo ano. Então hoje nós iremos falar especificamente sobre o que? Da questão do tempo verbal, né? Que é mais específico sobre a locução verbal, certo? Também sobre as figuras de linguagem, ok? E os objetos que também é muito simples para vocês. Primeiro, nós iremos trabalhar com a questão da figura de linguagem, né, que são quais? A metáfora, a metonímia, a hipérbole, a comparação, ok? Então, vamos começar pela metáfora. Metáfora é o que? É uma comparação que a gente faz, só que a gente não usa o termo comparativo. Como, por exemplo, a rua é um deserto. Ou no caso aí, nós poderíamos falar de que maneira a rua está como um deserto, ou ela é como um deserto. Então veja que nós não utilizamos o termo comparativo como, certo? Então nesse caso nós vamos ter o que? Uma metáfora, que há uma comparação, só que nós não vamos ter a presença do termo comparativo. Já a metonímia, quando a gente, por exemplo, usa a obra pelo autor, como por exemplo, li li Raquel de Queiroz, li José de Alencar, li Shakespeare. Então, no caso aí, é o que? Nós estamos falando que nós estamos lendo as obras feitas, realizadas por esses autores, não lendo os próprios autores. Só que como a gente falante de língua portuguesa, nós podemos compreender bem esta oração, sem problema algum, sem haver o que? Danos à interpretação. Nesse caso, estou falando de metonímia. Quando eu falo de hipérbole, é o que? Hipérbole é aquele exagero intencional. Quando você exagera em alguma coisa, em algum aspecto, em alguma ação, digamos, falando. Exemplo, Maria chorou rios de lágrimas. De fato, Maria chorou tanto que formou rio? Não, eu estou morrendo de fome. Isso no intervalo de 20 minutos. Você almoçou, né? Aí passou um tempinho ali, aí quando eu, por exemplo, almoçou meio-dia e 20, eu estou morrendo de fome. Não, é uma maneira de você se expressar para dizer que está com fome ainda. Só que você não está morrendo. Existem sim pessoas que morrem de fome, porém não nesse intervalo de 20 minutos. Você almoçou, aí passou 20 minutos, já está morrendo de fome. É uma maneira de falar, é uma forma de se expressar. Então isso nós estamos falando de que? Da hipérbole, certo? Figuras de linguagem, que a gente viu, metáfora, metonímia, a hipérbole e também a questão da comparação. A comparação, diferentemente da metáfora, ela também vai comparar termos, só que ela vai aparecer sim os termos comparativos, diferentemente da metáfora, que não aparecem os termos comparativos, certo? E agora nós vamos falar dos objetos. O que são esses objetos? São os complementos dos verbos. Quando eu falei sobre transitividade, vocês viram que existe o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, não é? Então, nesse caso, o que é esse objeto? É o que nós chamamos de complemento. Lembra aquele exemplo que eu falei? Eu peguei a caneta. Aí eu peguei o que? A caneta. Então, a caneta nós chamamos de objeto direto. Por quê? Já que o verbo é transitivo direto, o objeto também vai ser o que? Direto. E já no caso do objeto indireto, que é isso? Por exemplo, eu falo assim, eu necessito de ajuda. Então, esse de ajuda, ele vai ser o quê? Ele vai ser o complemento, né, desse verbo. Então, ele vai ser o quê? O objeto indireto. Porque o verbo necessitar, nessa circunstância, nesta oração, nesta frase, vai precisar de uma preposição para se ligar a esse seu complemento. E esse complemento nós iremos chamar de objetos, certo? E a questão dos verbos de ação, não esquecendo que existe o quê? Que existem outras nomeações também para os verbos de ação, que são que os verbos nós chamamos de nocional ou verbo significativo. Então, façam as atividades, se tiver algum tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo sem problema algum. Então, fiquem bem, façam a prova com calma, certo? Com sabedoria, estudem, anotem, façam anotações, ok? Não esqueçam disso. Então, pessoal, boa prova e até a próxima.